Bom dia, meu irmão. Que a paz de Jesus alcance você nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, a qual nós queremos colocar no coração de Deus. Porque nós queremos que hoje e toda essa semana seja um dom de Deus para a nossa vida. Por isso, vamos com muita fé dirigir o nosso olhar, o nosso coração a Ele pela oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, os teus planos são muito maiores e melhores do que o nosso. Por isso, então, nós queremos colocar em tuas mãos a nossa vida, para que ao longo desse dia o Senhor nos conduza e que prevaleça em nós a tua santa vontade. Que tenhamos força para as dificuldades e sabedoria para as alegrias, e que a tua presença não nos abandone. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, narrado por São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tinha chegado no deserto para orar. Só que chegou tanta gente lá precisando do amor dele que ele foi atender em primeiro lugar a necessidade do povo. Depois que ele curou, depois que ele alimentou, depois que ele despediu, ele sobe para orar. Pede que os discípulos vá à frente. E eles vão. E Jesus permanece ali na sua intimidade com o Pai, nos dando um exemplo da importância da oração. E enquanto isso, os discípulos vão navegando. Como que vivendo? E aí eles se encontram numa situação de contrariedade. Uma situação difícil, porque eles não estão nem numa margem nem na outra, eles não estão nem no céu e nem na terra. Eles estão no meio de uma noite, com ventos contrários. E então Jesus vai estar com eles, porque nas contrariedades da nossa vida, Jesus sempre estará conosco. Mas eles estão tão apavorados e eles estão tão atormentados que quando eles veem Jesus, eles não conseguem reconhecer. Porque o sofrimento, as dificuldades, as lutas, muitas vezes cegam a gente. A gente vê, mas não enxerga. Que foi o que aconteceu com eles. Eles olharam e viram Jesus, mas não enxergaram que era ele. Gritavam achando que era um fantasma, com medo, logo daquele que é a esperança. Mas Jesus diz para eles: "Calma, não tenhais medo. Sou eu, coragem, calma." E aí então Pedro, no ímpeto, vira para ele e fala: "Senhor, se és tu." E aqui eu fico imaginando
esse és tu que está no coração de Pedro? No meio de uma noite escura, no meio de ventos contrários e de ondas agitadas, Pedro vira para ele e fala: Senhor, és tu? És tu que passou na beira da praia e me chamou para te seguir? És tu que curou a minha sogra? És tu que acabou de multiplicar os pães e curar tanta gente? És tu, Senhor, porque se és tu, manda-me ir até vós andando sobre as águas. Ou seja, tira-me dessa situação que parece tão difícil e coloca-me com força sobre tudo isso, junto de ti. Se és tu, Senhor, eu não quero outro lugar a não ser estar ao teu lado, porque ao teu lado eu terei força e segurança. E aí Jesus vai dizer para ele: vem, pode vir, Pedro. E aí Pedro começa a caminhar, olhando para ele e dizendo: é ele, é ele. Só que o vento bate e dentro do coração de Pedro surge a dúvida. E então ele começa a afundar. E aí ele grita por Jesus: salva-me, Senhor. E Jesus tira ele dali. E quando Jesus tira Pedro dali, ele não vai falar: ei, Pedro, você é um homem sem fé. Ele vai dizer: homem fraco na fé, por que duvidastes? Sabe, minha gente, às vezes nós nos condenamos muito quando duvidamos. Mas é preciso que a gente entenda que a dúvida faz parte do processo da nossa caminhada. Porque a nossa fé não é um fideísmo. A nossa fé não é uma cegueira, não. A nossa fé tem que ser razoável. Nós precisamos refletir sobre ela. Ter dúvidas nunca será um problema para a fé. Quando Jesus pergunta por que duvidastes, o que Jesus está fazendo é movendo o coração de Pedro para encontrar a resposta. Porque a dúvida é o que nos leva a uma fé madura. Todo aquele que crê um dia duvidou. Todo aquele que tem fé um dia se questionou. Porque uma fé isenta de questionamento não nos leva a Deus. Por isso, Jesus tira Pedro, coloca ele no barco e tudo se acalma, como disse o Evangelho. E ali no barco, que é o símbolo da igreja, com Jesus e com os irmãos, todos a uma só voz passam da dúvida, seja da dúvida de achar que era um fantasma, seja da dúvida de se era ele mesmo, seja da dúvida de quando a dificuldade veio e falou: meu Deus do céu, eu vou afundar. Qualquer dúvida, ela acabou naquele momento. Porque eles olharam para Jesus e reconheceram: és tu, Senhor. És tu. Em quem eu acreditei. Em quem eu fui procurar sobre estas águas e eu encontrei. Enquanto tive força, enquanto a minha fé foi suficiente, eu andei. Mas quando não mais, o Senhor me salvou. E agora eu vejo. E agora eu creio. Tu és o Filho de Deus. É isso, meus irmãos, que eu e você precisamos viver nesse dia. Nós vamos ter contrariedades. Existem situações que nós vamos enfrentar que vai ser difícil a gente manter aquela fé resoluta. Mas a nossa dúvida, ela não pode nos afastar de Deus. Ela tem que nos levar a gritar mais alto, como Pedro gritou: Senhor, salva-me, porque é Ele que está conosco. E se nós desejarmos, nós o encontraremos. As tempestades virão, os ventos virão, as ondas baterão contra nós. Mas o nosso coração sempre terá essa certeza. É Ele. Ele que chamou, Ele que abençoou, Ele que cuida. É Ele, o meu Deus, que comigo está. Que hoje eu e você possamos ouvir a voz dele dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo, pode vir, porque quando o seu passo vacilar na fé, eu te salvarei. Reze com fé, junto comigo, esta oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e todos os seus projetos para esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguém que você conhece que está enfrentando as contrariedades da vida? Que está sentindo medo de caminhar? Ou que se sente longe e parece que Jesus abandonou? Manda esse vídeo para ela, para que ela se lembre. Nas dificuldades e tribulações, Deus sempre estará conosco. Eu lhe desejo um bom dia.